Então vamos lá. Primeiramente, nós só fizemos uma única rota, né? Depois nós vamos ter que recuperar as outras chamadas aqui da home e outras telas que nós fomos desenvolvendo. Eu vou falando isso mais para frente. E também colocar ela dentro do stack screen, tá? Para que ele possa entender que vai haver uma chamada dessas páginas pelo menu. Para isso acontecer, nós vamos precisar aqui de uma outra função, que eu vou chamar essa função de app routes. Ok, e já nós vamos fazer a chamada dela, tá? Como que vai ser chamada essa... Não, primeiro, o que vai conter nessa função, né? Nós vamos ter aqui um return, toda vez que ela for chamada, então ela vai retornar para mim um container, que vem aonde? Do meu navigation. Então, vamos pegar aqui dentro desse return e falar que vai ser devolvido um navigation container. Pronto. E esse navigation container, ele vai receber aqui dentro dele, então ele tem abertura e tem final, fechamento, desse jeito que eu fiz. Cuidado com a estrutura, se vocês colocarem de uma outra forma, vai dar problema. Quem que eu vou devolver dentro do meu container? O stack, que foi chamado. Então eu passo ele aqui. Prontinho. Aí aqui não precisa de fazer assim, tá? Você já coloca o barra direto aqui no final. Pronto. Vai ser aqui o stack navigator, beleza. E por que ele vai dar erro aqui? Ele dá um erro porque, na verdade, nós não passamos nenhuma stack ainda, tá? Então, ele vai falar que não tem resultado sendo chamado ali ou definido por ela. Tendo feito isso, eu vou dar um export. Daqui a pouco nós vamos corrigir isso. Default app routes. O que vai acontecer aqui? Sempre que eu chamar a stack route, ele vai executar essa função. Tá? E vai passar o container que estiver sendo chamado aqui para ele. Seja login, seja home, nós que vamos definir o nome dele quando essa stack for chamada. Então isso eu vou explicando detalhadamente. O que eu quero que vocês entendam é que esse é o padrão para se fazer uma stack routes, ok? Uma classe de rotas dentro do aplicativo. Mas eu precisava de criar essa classe? Não, se você quiser também, nos outros cursos do React, né, eu não estruturei tanto assim. Então, o que eu fiz? Eu peguei e fui criando isso aqui, ó. Chamei o login diretamente aqui, depois chamei a home, tudo na app. E simplesmente falei que quando fosse chamado, né, um navigator como login, ele carregava aquele componente para mim. Aqui não, aqui eu estou optando por fazer uma classe, porque os nossos aplicativos vão ser maiores. Então, eu necessito de uma organização maior, tá? Por isso que eu estou trabalhando desta forma aqui. Agora o seguinte, aqui nós temos então, aqui está errado, por isso que ele deu erro, né? Não é ponto, é a minha stack navigator. Pronto, né? Porque ela não foi declarada, porque ela já está declarada aqui acima como login, ela recebe uma, então automaticamente ele devolve ela para mim. Vamos para o próximo problema aqui, ó. O próximo problema é o seguinte, essa minha index não contém nenhuma chamada, é vazia, então não tem como ele devolver ela porque ela não tem um método, uma classe aplicada. Aqui nela, inicialmente, nós vamos ter que importar, aqui eu vou explicar só nessa primeira vez, depois eu vou começar a copiar e colar para a gente poder ganhar tempo, tá? O Navigation, só que aqui nós vamos utilizar o Navigation Core, então aqui ele já importa para mim automaticamente ele. E aqui nós vamos importar recursos do React, como por exemplo o Use Effect e Use State. Prontinho. Isso aqui são para nós utilizarmos efeitos aqui, estados dentro de uma página, tá? Mas vocês vão ver na prática. Existem outros recursos também que nós podemos trazer, né? Eu vou colar aqui, depois vocês podem copiar direto desse arquivo, que são aqui esse Touchable Opacity. Cada um deles, quando eu for utilizando, vou explicando, tá? Para que serve isso, para quem for leigo aí vai entender. As views, onde vão estar os componentes, né? Componentes de texto, que seriam basicamente as labels, entradas. Então, se você precisa de um login, você tem que analisar o seguinte, ele vai ter, por exemplo, lá onde eu vou colocar o e-mail e a senha, né? Geralmente é o e-mail, mas pode ser o CPF. Aí você quem vai estruturar de acordo com o seu projeto. Mas ele precisa de campos de entrada de texto. Então, é isso aqui, ó. Aí nós vamos ter aqui também imagens, né? O asynchronous storage, que ele está falando para mim que está depreciado. Então, depois eu vou verificar quanto a isso aqui, que isso é para você poder recuperar as ações do usuário. Então você fez o acesso aí com o usuário, né? Você tem que recuperar ali o nome dele, o e-mail, algumas informações dele. Então é interessante que nós utilizemos. Eu vou verificar porque que nessa versão ele está apontando ele como depreciado, tá? E aqui tem barra de status, tem alert para poder devolver informações, mas isso aqui é só para vocês entenderem o seguinte, quando eu utilizo uma view, automaticamente eu já consigo fazer também com que ele importe,
Tá? Então é só para vocês entenderem que são componentes que nós vamos utilizar no decorrer aqui do projeto.